crescer ainda e progredir continuamente. Paulo Heller. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus mais uma vez esteja em nossos corações. Então nós vamos dar a continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 9, que se trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E as questões de hoje é de 522 a 524, que fala sobre o pressentimento. É assim, um assunto assim, bom de a gente estudar o pressentimento, né? Porque são assim fatos, às vezes coisas que nos ocorrem no dia a dia sobre o pressentimento. Então, o que seria o pressentimento? O pressentimento nada mais é do que um conselho íntimo, oculto, de um espírito que nos quer bem. Todos nós temos pressentimentos, sentimos pressentimentos na nossa vida toda. Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade, mas todos nós sentimos pressentimentos, né? E o pressentimento, então, eles também está na intuição da escolha que se faz. Nós temos, muitas vezes, que fazer escolhas na vida. Ou vamos por um caminho, ou vamos por outro, né? Então, o pressentimento é a voz da intuição, é uma voz interna, né, dentro de cada um de nós. Então, o espírito, antes de reencarnar, ele tem, na grande maioria, né, ele tem conhecimento das principais fases da sua existência. Então, a um grande número de espíritos é dado a saber das suas provas, aquilo que ele vai passar aqui na Terra, né? Na grande maioria. Então, muitas das vezes, o gênero de prova que ele vai passar, o tipo de prova e com aquilo que ele está comprometido nessa reencarnação que virá. Então, quando essas provas têm um caráter muito forte, muito saliente, então este espírito conserva uma impressão, né, lá no seu íntimo, no seu foro íntimo, ele tem esta impressão, e que nada mais é do que a voz do instinto, e que se revela quando chega o momento oportuno, tornando-se então um pressentimento. Então vamos de novo. O espírito, antes de reencarnar, ele tem conhecimento daquilo que ele vai passar, né? Algumas coisas que ele vai passar é dado a ele saber. Então ele reencarna e ele às vezes tem um certo pressentimento daquilo que vai ocorrer. Fala, puxa vida, acho que eu vou ter que passar por certas coisas, né? Por certos acontecimentos. Então ele tem um pressentimento quando as provas são muito fortes. Então, geralmente a pessoa tem este pressentimento. Bom, e na incerteza? Nós temos o pressentimento. E quando a gente fica na dúvida, será que é? Será que não é? Que atitude tomar? Nós temos isso conosco, né? Muitas vezes nós nos sentimos numa encruzilhada e nós não sabemos que caminho tomar. Então, o que se deve fazer quando nós temos essa dúvida, quando nós temos essa incerteza? Temos o pressentimento, mas nós temos dúvida do que fazer, do que escolher. Então, os espíritos nos respondem que quando nós estamos confusos, nós devemos invocar quem? O bom espírito, o mestre dos mestres, ou seja, Deus em primeiro lugar, né? Pedindo a ele orientação e para que ele nos envie um dos seus mensageiros para nos ajudar. Então, claro, se a gente tiver uma fé muito forte, tivermos dúvida de qual caminho a gente deverá tomar, o que nós temos, a recomendação dos espíritos é essa, que nós peçamos auxílio, socorro ao plano espiritual para que possamos escolher o melhor, que caminho tomar. E as advertências dos nossos espíritos protetores são para as nossas condutas morais ou para a conduta dos assuntos da vida privada? A gente de vez em quando não sente aquela voz interior que nos adverte, ó, não faz isso, né? Mas a gente às vezes não dá importância a essa voz íntima, né?
Então, será que essa voz íntima, né, que nos vem, são apenas para as nossas condutas morais ou para os assuntos da nossa vida privada? Os Espíritos respondem que é em relação a tudo. Por quê? Porque os Espíritos tentam com que nós vivamos da melhor forma possível. Porém, muitas vezes, nós é que fechamos a porta a essas intuições, a esses pressentimentos, ao que eles estão, às vezes, nos intuindo, né? E, às vezes, a gente acaba se dando mal, quando a gente não dá ouvido a essa voz interior. Muitas vezes são advertências salutares, advertências que, se a gente não tomar cuidado, nós poderemos ser muito infelizes lá para frente. Bom, os espíritos protetores nos ajudam sempre, querem sempre nos ajudar com os seus conselhos. Através do quê? Dessa voz da consciência que vem falar a cada um de nós. Mas como na grande maioria a gente não dá importância a essa voz, a gente deveria dar mais atenção a essa voz, a gente evitaria muito dissabor. Quando a gente não dá muita importância, muitas vezes os espíritos se servem de pessoas que estão ao nosso lado, de pessoas que nos cercam, às vezes um familiar, um amigo, né? Então eles intuem essas pessoas chegam e nos dão um palpite, um conselho. Quantos de nós já não tivemos amigos, né, que chegaram a nós: olha, fulano, por que você não faz dessa maneira? Por que você não faz isso? Eu falo assim: puxa vida, e não é que não tinha pensado nisso? Não havia pensado nesta opção? Então, às vezes, são os próprios espíritos benfeitores se servindo, usando essas pessoas para nos ajudar. Né? Às vezes, ele fala assim: ai, que fulano palpiteiro fica dando palpite na ele. Não, para com isso, escuta o que ele tem a dizer. Né? Seja um pouco mais acessível, um pouco mais educado, dê atenção. Se servir, ótimo; se não servir, paciência. Então, precisamos tomar, assim, ficar atentos, porque às vezes essas pessoas que nos rodeiam, elas são intuídas pelos bons espíritos para que nós tomamos certas decisões. Eu tenho, assim, na minha vida particular, tenho, assim, uma pessoa muito importante, que no momento, assim, que eu tinha que tomar uma decisão na minha vida profissional, ela me falou, assim, tão forte, tão firme, que eu falei: não, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Eu estava muito em dúvida. Falei: não, é isso mesmo que eu tenho que fazer. E eu agradeço a ela, hoje sou grata a ela, porque desse conselho que ela me deu, eu consegui um lugar, sabe, para lecionar, e foi muito bom. Foi, assim, uma decisão, foi um conselho que eu ouvi dela muito bom no momento certo. Então, às vezes, quem sabe, se ela também não foi usada por algum bom espírito para me ajudar, né? Então, se a gente for pensar, for assim, analisar na nossa vida, faz um retrocesso. Todos de nós já passamos por essas ocasiões, momentos às vezes difíceis na nossa vida, né? De doença ou de escolhas profissionais, que caminho tomar, e que nós tivemos alguém que nos ajudou. Eu posso dizer que eu fui, assim, muito ajudada, sabe? Eu tive muita sorte mesmo. Uma vez eu estava numa festa, olha como até as festas, às vezes, têm um sentido na nossa vida. Eu estava numa festa, meu marido foi para representar uma associação de que ele fazia parte, e eu fui junto. Cheguei nessa festa e sentei ao lado de uma pessoa que eu não conhecia, nunca tinha visto. Aí começamos a conversar, ela era também ligada à área da educação, e eu tinha uma escola, que eu era efetiva em São Paulo, mas estava trabalhando aqui, e já havia começado a época de remoção, e eu não estava sabendo. Essa pessoa sentou ao meu lado, me orientou, falou: olha, amanhã não, segunda-feira, que era um sábado, segunda-feira você vai à delegacia de ensino, eu te dou toda a papelada, te instruo, te ajudo, e você vai preencher os seus papéis de remoção. Quer dizer, então eu comecei a analisar, falei: gente, às vezes até o lado social na sua vida tem uma função, não é por acaso, não é à toa. Como eu fui me sentar ao lado daquela pessoa que eu nunca tinha visto? Então eu acho que, assim, fui muito ajudada, tenho que agradecer a Deus, né?
porque tive assim muita ajuda. Claro, fiz a minha parte, batalhei, lutei, fui atrás, mas tive sempre alguém, sabe, que me desse a mão, que me ajudasse, que me impulsionasse, e a coisa foi acontecendo, né, graças a Deus. Então a gente tem que olhar por esse lado, pessoas que estão por perto, intuídas pelos bons espíritos para nos ajudar. Então nós vamos ver que cada um de nós pode ver, né? Examine os seus momentos felizes, os seus momentos infelizes e as inúmeras vezes que receberam conselhos, que receberam ajudas e que às vezes nem sempre nós aproveitamos. Às vezes nós ouvimos, às vezes não, né? Nem sempre foram aproveitadas. Então, se a gente souber dar ouvido a esses pressentimentos, a essa voz interna que está dentro de cada um de nós, nós iremos poupar lá na frente muitos dissabores, tá? Muitos dissabores. São esses os conselhos dos espíritos, né? Que nós possamos dar valor a esta voz interior. E você alguma vez já teve assim um pensamento repentino que o impele, que o impulsiona a tomar determinada atitude? Algo que você não sabe explicar, né? E te faz mudar de ideia repentinamente. E a gente não sabe por quê, não sabe de onde vem aquilo, aquela vontade de fazer algo diferente. Mas que depois de algum tempo a gente vê que aquela decisão, aquela ideia que você teve repentinamente, ela quase que salvou a sua vida, ou te poupou por momentos muito infelizes, né? Assim, por exemplo, às vezes você tem uma viagem programada, tá tudo certinho para ir, você fala assim, não vou. Resolvi não ir, vou cancelar. Quantas vezes, quantas pessoas acontece isso? Depois lá para frente vai ver que ou teve um acidente, um avião, não sei o que, quer dizer, não era o momento, e ela teve um pressentimento, né? Deu o que? Ela mudou totalmente a sua decisão. Ou então você já tem um negócio que você já está tudo acertado, você está pensando, vai vender algum imóvel, alguma coisa, de repente no momento de fechar o negócio, você fala, não, ó, só me desculpa, mas eu não vou mais fazer o negócio. E você acaba se dando bem porque você não fez o negócio. Então todos nós passamos por isso às vezes, né? Você aborta a decisão, você faz tudo ao contrário daquilo que você iria fazer. Então isso também às vezes é para o nosso bem. Às vezes uma criança que você iria deixar na casa de alguém, se resolve não deixar, sabe? Então quantas coisas às vezes é que a gente não para pensar. Quantas ocorrências dessas nós já tivemos na vida. Então são situações comuns, coisas do cotidiano, né? Mas que no entanto nós fazemos o oposto daquilo que estava programado, ou mudamos alguma coisa na nossa vida, né? Coisa que nós já fazíamos há muito tempo, sempre igual, sempre igual, sempre igual, de repente mudamos e resolvemos fazer. Às vezes é igual o trajeto, né? Você já viu, a gente acostuma a ir por um caminho e você faz sempre aquele mesmo trajeto, parece que você está assim condicionado, o seu carro condicionado, você condicionado, né? Dizem que nós devemos mudar de vez em quando para dar uma enganadinha no neurônio, até quando nós vamos caminhar, né? Nós sempre caminhando no mesmo sentido. Diz que é bom a gente mudar o trajeto para você realmente fazer o neurônio trabalhar, mudar alguma coisa, né? Então é assim a nossa vida, se a gente faz sempre a mesma coisa, de repente fala, não, eu vou mudar, não vou mais fazer desta forma. E a gente às vezes acaba se dando bem porque mudou. Então são detalhes que somente bem mais lá para frente a gente vai perceber na nossa vida, né? Então assim é um caso de uma jovem de 17 anos que morava numa casa e a rua não tinha saída. Sabe esse tipo de beco assim, que a rua acaba na casa, né? Então havia uma jovem de 17 anos que morava numa casa assim, era um beco que não tinha mais saída. E uma certa manhã, ela se levantou e ela teve um impulso muito forte de mudar de posição a cama em que ela dormia. Então a cama em que ela estava era perto, assim, embaixo de uma janela. E aquele dia ela não sabe porquê, ela olhou a cama antes de sair do quarto, teve uma ideia, falou, eu vou mudar essa cama, eu vou trocar essa cama de lugar. E colocou a cama numa parede oposta. Aqui está. Bom, jovem, saiu, tinha um dia muito cheio, foi para a escola, os amigos, o estudo,
voltou de tarde, se arrumou e tinha uma festa naquela noite. Foi para a festa, aproveitou, voltou tarde, 1h da manhã. Chegou tão cansada aquela noite, sabe quando a gente deita de roupa, tudo, ele está tão cansado, vou deitar um pouquinho, depois eu levanto e acaba dormindo. Acontece, né? E aconteceu com esta jovem. Ela então deitou-se, do jeito que estava cansada, ela dava uma descansadinha e acabou adormecendo. De repente, ela escuta um barulho enorme, um estrondo. Sabe o que aconteceu? Um caminhão desgovernado foi atravessando 3 pistas, atravessou a cerca da casa e adentrou ao quarto dela. Essa jovem então acordou assustada com aquele estrondo, sabe? Pedaço de cimento caindo, poeira, farol do caminhão, aquele susto, né? Foi uma coisa horrível. Aí em seguida ela falou, poxa vida, mas quase eu morri, que coisa, né? E ficou brava, mas de repente ela falou, não, vou agradecer a Deus, eu estou viva. Estou viva. Então era um motorista que estava drogado, embriagado, né? Atravessou, perdeu o controle e atravessou várias ruas e chegou até a casa dela. Então foi horrível, mas ela se lembrou de que quando ela se deu por si, ela viu que o farol do lado direito assim do caminhão ficou a 30 centímetros da cabeça dela, onde ela estava deitada, né? Então, por que será que ela teve esta decisão? Ela era uma pessoa assim que não ligava muito para a decoração de casa. Quando colocava um móvel ali, ela deixava o móvel por muito tempo. Sabe que tem gente que pode mudar, né? Muda os móveis sempre. Ela não, ela era do jeito que punha ali e ficava. Então, ela começou a analisar que força estranha a fez mudar a cama de posição, justamente naquele dia. Então, às vezes são acontecimentos. E ela então não conseguia, sabe, entender, né? Pensou, mas ela então agradeceu a Deus porque estava viva, porque se ela tivesse deixado a cama na posição que era embaixo da janela, provavelmente ela teria sido fatal, né? Teria perdido a sua vida. Então, aquela noite foi uma festa, ela agradeceu a Deus por poder estar viva, né? Embora tenha assim levado um susto muito grande, mas ela estava viva e se deu conta então de que aquela decisão que ela teve foi assim fundamental para que ela preservasse a sua vida. Então, quantos de nós muitas vezes, né, temos alguma ideia, né, sugestões dos Espíritos para que a gente mude alguma coisa e a gente não sabe de onde vem, as pessoas não sabem, né? Então, são esses pressentimentos, é um conselho íntimo, oculto que cada um de nós tem. Por quem? Pelos espíritos que nos querem bem. Olha, os espíritos bons querem sempre o nosso melhor. Eles querem que nós vivamos da melhor forma possível. Nós é que muitas vezes não damos valor às suas sugestões, aos seus conselhos, né? Então é de suma importância que a gente ouça sempre essa voz interior, analise os prós, os contras, os palpites das pessoas, né, que estão ao nosso lado, os familiares, os amigos, as pessoas da casa espírita. Às vezes a pessoa está de fora, tem uma outra visão. Não é assim? Às vezes você está com assim, um problema tão grande, você fala assim, ó, 2 ou 3 cabeças pensam melhor. Não é assim que a gente costuma dizer? Às vezes você até pede opinião para a pessoa, ó, estou em dúvida, né? O que você me aconselha? O que você acha? Então, isso tudo, às vezes, são o quê? São pessoas que estão ao nosso lado, intuídas pelos bons espíritos, para nos ajudar. Então, se a gente parar para pensar, ouvir essa voz interior, nós vamos ver que lá na frente, tudo tinha um porquê. Tudo tinha uma razão de ser, que nada foi em vão, né? Então, que nós possamos dar valor a esta voz interior que nós temos, né, dos nossos pressentimentos, essa voz que está sempre dentro de cada um de nós, querendo sempre nos ajudar, querendo sempre o nosso bem. Eu agradeço a atenção de todos, muito obrigada pela atenção, e agora o Robson com o Evangelho. Muito obrigada.
noite a todos. Vamos permanecer com os nossos pensamentos levados a Jesus, para que sejamos amparados e também assistidos, assim como também a mim, para que possa transmitir de uma maneira fácil e esclarecedora os ensinamentos que constam aqui no Evangelho. Muito bem. No Evangelho, esta noite, nós estamos tratando ainda do capítulo 5, que trata de bem-aventurados os aflitos. Um capítulo que nós devemos sempre estudar, porque ele é muito dirigido a nós. Muito. E ele inicia-se dizendo assim: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. E a doutrina espírita tem uma contribuição muito grande, muito importante, para nos esclarecer sobre essa passagem, que é um pequeno trecho do Sermão das Bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que sofrem, que se afligem, porque serão consolados. E nos itens de hoje, estamos estudando e vamos apresentar os itens de número 18 e 19, que são as instruções dos Espíritos, porque os capítulos do Evangelho são assim, segundo o Espiritismo. Allan Kardec apresenta os textos baseado em assuntos, em temas do Novo Testamento. Depois faz as suas interpretações, obviamente que não são interpretações apenas da cabeça de Allan Kardec, como acabou de dizer a Neuzinha aqui. Em muitos momentos a intuição, que seria nada mais do que aquela presença amiga de espíritos bondosos, participantes da codificação, o ajudavam na condução desses temas. Mas no final de cada capítulo nós vamos encontrar as instruções dos Espíritos. Então, são Espíritos que vêm aditar, vêm somar informações ainda sobre aquele assunto. E é interessante que, se a doutrina espírita, como a doutrina codificada por Kardec, surge em meados do século XIX, e as interpretações são de textos que datam de aproximadamente 1800, 2000 anos atrás, é muito esperado que os espíritos que deveriam vir para participar e para apresentar as instruções são espíritos que participaram, que estudaram. Muitos deles vivenciaram esses momentos da construção do próprio Novo Testamento. Entenderam o que eu disse? Então, no caso de hoje, nós temos aqui no item 18, bem e mal sofrer. Quem assina o capítulo, o item, é Lacordaire, que é um padre dominicano, nascido no século XVIII e faleceu no século XIX, na França. Eu falei 1861 ele desencarnou. Kardec estava vivo, escrevendo as obras básicas, não é? 1861 ele desencarna. E esta mensagem dele, bem e mal sofrer, data de 1863.
ele desencarna e 2 anos depois, um padre, 2 anos depois, traz essa mensagem, através dos médiuns que colaboraram na codificação, e está aqui. É interessante isso, não é? Porque às vezes encontramos companheiros, seja da doutrina espírita ou de outras crenças, que têm conflitos um com o outro, né? Como se achando assim que uma pode ser melhor que a outra. Se você é de tal crença, eu não posso, né, me relacionar com você. Estamos vendo conflitos importantes na região do Oriente Médio se dispersando, né? Cenas tristes para a humanidade na Europa, nos Estados Unidos, apregoando que são guerras santas, religiosas, que já existiram desde a época das cruzadas, e agora, sob outra roupagem, estão acontecendo ainda. As guerras em nome de Deus, né? Que Deus é esse? Que a gente mata, que a gente guerreia, que a gente elimina, né? Aqui, nos livros sagrados dessas crenças, está escrito mesmo isso? Ou são interpretações imperfeitas do homem que guarda escusos interesses? Né? Muito bem. E depois o outro item, o mal e o remédio, nem entrei nos itens, né? É assinado por Santo Agostinho, um dos santos mais famosos da Igreja Católica, Santo Agostinho, que aliás é responsável por aquela resposta famosa do Livro dos Espíritos, da questão 919, né? Interessante isso. Isso daqui só isso já dá uma palestra. Porque se a gente for analisar, nós vamos falar aqui sobre o bem e o mal sofrer. Ora, há alguém na Terra encarnado, desencarnado não vou nem falar, porque contam-se aos montes. Mas vamos dizer os encarnados, que são aqueles que a gente tem notícia e vê, né, mais facilmente, os enxerga. Há notícias de encarnados que não sofrem na Terra? Tem uma pessoa que talvez tenha passado incólume, tenha passado, vivido seus 70, 80, 90 anos sem ter sofrido? Muito difícil, né? Até porque a noção da palavra sofrimento merece um estudo mais aprofundado. O Espiritismo nos ajuda muito. O que a gente lembra quando fala em sofrimento? Não é? Dor, doença, morte, perda, ausência, não é? Mas eu diria, acordar domingo de manhã para fazer um trabalho assistencial, a gente sofre? Às vezes um ou outro aqui já não sofra mais, porque já adquiriu um pouco de uma virtude importante, que é o desprendimento, a caridade desinteressada. Então tem gente que já acorda de manhã e vai: nossa, que delícia que esse domingo eu tenho uma atividade assistencial para fazer, tenho algo para produzir. Agora tem aquele outro que para acordar de manhã é um sofrimento que não tem. O sofrimento aí. Então o sofrimento não é só físico. Podemos expandir um pouco mais isso? Trabalhar é sinônimo de sofrer? Para muitos ainda aqui na Terra, trabalhar é um grande sofrimento. Até porque, observando as origens atávicas do trabalho, segundo a Gênese, quando foram expulsos do paraíso Adão e Eva, disse o Senhor, o que ele disse? Agora vocês terão que trabalhar, ganhar sua vida com o suor
Quando ele disse agora, porque eles haviam pecado. Então, se eles haviam pecado e o Senhor deu a eles trabalho, o que o trabalho significa? Castigo. Trabalho era um castigo. Então isso ficou no inconsciente coletivo da humanidade. Assim nós somos criados, não é? Com esses conceitos. O trabalho é um castigo, não é? A pessoa não vê a hora de aposentar, não vê a hora de ganhar na loteria, para não precisar trabalhar mais, não é? É raro aquela pessoa que se aposenta e enxerga na aposentadoria, porque não mais necessita de um trabalho profissional, claro, desde que os provimentos lhe deem condição de ter uma vida, né, digna, na continuidade. A aposentadoria, para o verdadeiro espírita, deveria significar a abertura de um leque de outras possibilidades, porque até agora, trabalhando na minha parte profissional, eu me sustentei e criei minha família. Agora, aposentado, eu vou investir no meu futuro. Eu vou trabalhar para o próximo. Eu vou dedicar horas muito maiores para aqueles irmãos que necessitam. E aqui, em relação à nossa casa, nós temos a casa de assistência, que está lá aguardando braços operosos. Está lá aguardando. Talvez, né, Cláudio, daqui a 200, 300 anos, 400, talvez a gente veja a casa lá de assistência tendo um trabalho de segunda de manhã, domingo à noite, né, Maria Antônia? Mas por enquanto tem quanto? Sábado à tarde. Uma construção daquela, né, Cláudio? Você não pensa assim também? Um trabalho enorme que a gente fez para ficar lá das 3 às 6h30, e tem gente que ainda chega reclamando e quer que acabe logo para ir embora, porque tem compromisso. Você está percebendo como que é a coisa? Então ali está aguardando. A comunidade ao redor é necessitada de reforços escolares, de trazer aqueles jovens ali, porque eles estão na rua. Quanta coisa não se poderia fazer ali. Quanta coisa. Então, o sofrimento não é só a dor física. Há vários outros tipos de... Então, por isso que o Evangelho, a doutrina espírita, digo, está nos explicando o que é esse bem e o que é esse mal sofrer. Porque no finalzinho do item, que a hora não para, né? Ele diz: bem-aventurados os aflitos, pode, pois, ser traduzido assim. Olha agora que beleza. O Espiritismo, através desse padre dominicano do século XIX, que provavelmente em encarnações anteriores também esteve ligado aos assuntos das orientações espirituais e que nós desconheçamos, ele diz assim: bem-aventurados os aflitos tem o seguinte significado: bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque em fazendo assim terão em cêntuplo, ou seja, multiplicado por várias vezes, a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Olha a explicação. Então ele fala aqui nas palavras que eu ressalto: provar a fé, firmeza, provar a perseverança e submissão à vontade de Deus. Então olha como faz sentido agora quando Jesus falou: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É como se a gente entendesse assim: bom, Jesus falou isso, deve ser assim. Se eu tiver aflição aqui na terra, quando chegar lá, alguém vai me consolar. Não é isso. Ninguém vai lhe consolar. A sua recompensa por ter tido serenidade,
por ter tido firmeza na fé, e principalmente em situações muito difíceis de sofrimento, né? Como a perda, alguns exemplos que vocês deram aí, dores, doenças degenerativas e assim por diante, submissão à vontade de Deus. Então a pessoa que conseguir praticar isso, por si só, recebe a recompensa. Porque cabe aqui abrir um parênteses, que geralmente as pessoas que agem dessa forma, frente aos grandes reveses da vida, são espíritos que já têm mais capacidade. E a gente até lembra aqui da diferença entre prova e expiação. Geralmente esses são espíritos que estão sendo provados, aqueles que aceitam com resignação, aqueles que trabalham mesmo sofrendo, né? Que continuam operantes na fé viva, mas se submetem à vontade. Não é uma submissão passiva, é uma submissão consciente, lúcida, que a morte vai ser, e essa doença que ele está passando, o escoadouro das suas imperfeições, e que, segundo aqui a significado que ela deu ao bem-aventurados aflitos, é a oportunidade bendita do que? De expurgar aquilo. Então geralmente quem está na aprovação aceita bem, quem está na expiação já não aceita bem, não é? Às vezes você vê aquela pessoa que está passando por uma dificuldade, alguém pergunta assim, cutuca, você que é espírita, isso é uma prova ou uma expiação? É claro que é difícil a gente categorizar cada caso, óbvio, mas temos algumas dicas. Veja como ele lida com essa dificuldade. Se ele lida proveitosamente, provavelmente é uma prova, mas pode ser uma expiação de um espírito que está espiando e aprendeu todas essas características, porém não é o comum, não é? Então nós temos exemplos aqui na Terra, e o maior deles foi quem? O Mestre Jesus. Alguém duvida aqui que Jesus tinha karma para pagar? Ele foi crucificado, ele sofreu, porque ele tinha que resgatar alguma coisa. Óbvio que não é? A gente tem que colocar a razão nos fatos. Quando está lá em alguns trechos da Bíblia, que diz assim, Jesus antes de expirar, desencarnar, diz, Senhor, Pai, por que me abandonastes? E eu penso, na minha ignorância, será que o Espírito, que há 4 bilhões e meio de anos atrás, ajudou a plasmar o planeta Terra, ia reclamar porque Deus abandonou ele agora no finalzinho da vida? Será que ele não disse outra coisa? Que foi mal interpretada? Né? Jesus ia reclamar, o Pai, por que você me abandonou logo agora? Ele já sabia de tudo isso, que as profecias teriam que ser cumpridas, não é? O próprio Cristo se referiu a isso quando uma vez foi pregar no templo. Jesus abriu lá o pergaminho de Isaías e leu, e depois disse, aqui nesse momento está sendo cumprido uma das profecias. Olha que coisa emocionante, bonita. Quem estava lá, ou seja, essa cena houvera sido descrita por profetas séculos atrás, que um dia o Filho do Homem haveria de pregar no templo, e ele prega e diz, pronto, cumpriu-se a Escritura. Assim como quando ele deixou-se batizar por João Batista, porque João Batista diz que ele que deveria ser batizado pelo Filho do Homem, pois não mereceria vestir as sandálias dele, ele diz, não, você tem que me batizar, cumpra-se as Escrituras. Então Jesus,
um homem espírito, né? Plenamente consciente de tudo. Ele teve dor física, já que estamos falando do bem sofrer, o mal sofrer. Claro que Jesus teve dor física, porque éramos seus. Quando ele foi perfurado, saiu sangue. Se ele não tivesse dor física, alguém poderia dizer: será que saiu sangue? Jesus não tinha sangue. Claro que tinha sangue. Então ele tinha artérias, ele tinha vasos sanguíneos, ele tinha nervos e sentiu dor. Mas é óbvio que a dor dele maior não era a dor física. Qual era a dor maior do Cristo? A dor moral, né? Porque ele sabia que estava semeando para um público que ainda por muitos séculos haveriam de se demorar nos conflitos próprios e entre eles, como nós estamos vendo hoje, né? Então Jesus é o grande exemplo do bem sofrer. Aliás, é característico das grandes almas, das grandes personalidades da terra, sofrerem resignadamente para nos ensinar. Porque nós já estamos cansados de ver pessoa que sofre e que reclama, não é? Eu sou um deles, né? Eu não aguento reclamar. Não tenho ainda paciência. Eu tenho impaciência. Mas estou lutando. Então a gente não tem paciência. Isso porque ainda não vivemos os postulados espíritas. Essa é uma demonstração prática. O Robson é espírita, mas não tem paciência. Então ele não vivencia ainda. Porque o dia que a gente tiver paciência para suportar isso e se submeter à vontade, pronto, aí nós estamos realmente no caminho certo. Ainda hoje somos muito hesitantes. Então essas grandes almas, Chico Xavier, que sofria desde pequenininho, não é? Com os açoites lá da sua madrasta, provavelmente mal intuída por espíritos imperfeitos, que já viam naquela criaturinha ali, em Pedro Leopoldo, o espírito de luz, não é? Até os últimos momentos da vida ele sofreu, e quando às vezes se queixava com Emmanuel e pediu a cura de sua vista para Bezerra de Menezes, ele falou assim: ó, eu vou consultar lá em cima. Aí Bezerra de Menezes voltou: não, você tem que continuar com esse probleminha aí, não é? Não pode, porque alguém vai falar: cura tanta gente, por que não cura a si próprio? Não é? Não foi dito isso a Jesus também? Você salvou tanto, por que você não se desprega dessa cruz e resolve toda a problemática? Você vê como os homens são os mesmos. Francisco de Assis, vida de sofrimento, principalmente nos últimos tempos da sua encarnação, quando ele adquire numa das suas campanhas no Egito, tracoma na vista. E naquela época, diferente de hoje, que você pode com antibióticos desinfectar, resolver, você tinha que queimar a vista, não é? Então ele pede para o irmão lá dele, franciscano, que colocasse um ferro em brasa, vai vendo, e ele vem, se aproxima e queima a vista, né? Até muito bonito Divaldo contando essa história de Francisco de Assis. E ele diz assim, que Francisco fala: veja lá, ferro quente, não vai me fazer sofrer muito, hein? E o irmão vem e queima as duas vistas dele, né? E depois ele adquire os estigmas mesmos de Cristo, e um dos primeiros cristãos estigmatizados, acredita que tenha sido, né? Com aquelas marcas que Jesus teve, Francisco de Assis, e depois vai desencarnar. Nome dele: Giuseppe di Pietro di Bernardone, né? Nascido em Assis, na Itália. Giuseppe significa João, em homenagem a João o Batista. E é interessante que ele passa a ser chamado de Francisco, porque não era esse o nome dele, porque certa vez ele foi à França e o pai dele, junto com ele, ainda garoto, o garoto, né? Giovanni de Pietro, se maravilhou com a França, com uma série da poesia, da música, e aí o pai começou a chamar ele de Francesco,
que em francês significa, ou que em italiano significa o francês. Então, Francesco de Assis. E segundo rezam as tradições, Francisco de Assis foi a reencarnação de Chico Xavier. Não é? Interessante isso. Francisco Xavier, que por sua vez foi a reencarnação de João, o evangelista, Giovanni, João, né? E que viveria na França como druida e depois séculos como Allan Kardec. As coisas se ligando. Então são almas que atravessam séculos e vêm nos ajudar. Mas, Lucas, monta lá para mim. Nós temos ainda 5 minutinhos. Mas pode dizer assim, Robson, você está falando, eu vou passar um videozinho aqui de 5 minutinhos para a gente ver, né? Mas você está falando de almas já talhadas, né? Espiritualmente evoluídas, moralmente, que já passaram várias encarnações, têm os seus arquivos, muito sofrimento, e por isso até aprenderam a lidar com as dores, não é? Mas também nós temos irmãos aqui na Terra, e que são nossos conhecidos, não são? São nossos conhecidos, são nossos contemporâneos, e que por nós desconhecemos que sejam espíritos de escola, e que também passam por dores acerbas, né? E conseguem o quê? Também vencê-las, não é? Nós temos muitos exemplos disso. Vou ligar aqui para a gente ver o vídeo. Aqui é vídeo. Enquanto isso vai ligando o computador. Porque o vídeo é importante, né? A mensagem que nós vamos apresentar aí, a gente pode ter essa ideia. Atrapalha você aí, ô Nelson? Não, dá para pegar. Dá? Vamos lá. Almost ready. People freak out when they see people for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone Humphrey said the bottom. Pessoas que vêm do sofrimento, né? They're freaking out. And I'm so tempted to look at myself and go, what happened? There were times where I sort of looked at my life and think, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms legs, I wish I had arms legs, I wish I had arms legs, I wish I had arms legs. What I've seen in life are just a couple of key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married, I'm not going to have a job.
It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. So it's like, but honestly, along the way you might fall down like this. Ready? So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down, you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through the storms in life, and you don't know how long the storm's going to be. Today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can get through. Being patient. I tell you, it's the hardest thing. But I realize that, man, I have hands to hold my life. And when the time comes, I'll be able to hold it up. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're working up. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Então alguém podia perguntar, provação ou expiação? Num caso como esse. Você viu que exemplo? Beleza? Ele nos faz comover, ele faz brincadeira do seu problema, sem ridicularizá-lo. Né? E ele diz o que nós falamos aqui, ter paciência às vezes é difícil. Né? Para chegar a esse ponto que ele chegou, e outros também,
Eles têm os momentos de solidão, de sofrimento atrozes. Não pensa que foi tudo mar de rosas como nós vimos no vídeo hoje, não é? Deve ter tido momentos de desespero, até que alguma coisa foi movendo ele, para ele ver e para ele dar que isso são verdadeiros exemplos para nós. Assim como tem muitos outros, se você tem computador e observa lá em alguns sites, você vê exemplos assim que são importantes, né? A gente olhar para trás assim e ver que na verdade, nós estamos muito bem. Então é isso, agradeço a atenção de todos, uma boa noite.